Olá, pessoal. Muito boa noite a todas, a todos. Estamos aí ao vivo, como prometido, aqui na nossa parceria com a plataforma online de formação Classe Esquerda, para a nossa primeira live do curso Classe, Estado e Moeda, Fundamentos da Estrutura de Dominação. Então, vou agradecendo a todo mundo que já está aqui, e que já tínhamos algumas pessoas ali esperando. A live hoje é para falar da primeira parte do curso. Nós teremos outras lives ao longo do curso, então cada uma delas eu vou me dedicar a falar um pouquinho mais para tentar ajudar, né, na didática do curso, de cada uma das partes do curso. Então hoje eu vou centrar na questão do método, vamos falar um pouquinho do ser social, para limpar bem o terreno em relação a tudo isso. Também pretendo responder eventuais perguntas e convido todo mundo a compartilhar o link da live. Afinal de contas, a gente está fazendo essa live aberta ao público. Claro, o foco é para a galera que está fazendo o curso, mas serve para aquela pessoa que está pensando em fazer também, quer saber melhor do que se trata, enfim. Então, tá aí uma oportunidade para todo mundo poder acompanhar aqui e, quem sabe, se matricular no curso, que vai estar também aqui na descrição, no comentário, em algum lugar aqui por aqui, vocês vão conseguir acessar o link para fazer a sua matrícula no curso. Pois bem, gente, então eu dividi aqui, eu fiz umas anotações para calmamente conseguir esclarecer um pouco mais, ajudar e colaborar com a galera que está fazendo o curso. Então eu vou dividir em 3 momentos, tá? Um momento mais breve inicial, depois um outro momento e depois um outro momento. Essa nossa aula extra, que é o que eu pretendo fazer com essa live de hoje. Vamos ficar aqui em torno de 1 hora. Acredito que será suficiente para eu dar conta dessas questões aqui que eu separei para a gente conversar na noite de hoje. Então, gente, o curso começa apresentando como é que nós vamos discutir o nosso objeto ao longo das aulas e dos módulos. E na primeira aula é o único momento do curso onde eu faço uma breve discussão sobre a questão da ideologia. Eu quero aqui apenas pontuar, por isso que eu disse que brevemente eu ia começar com isso, porque a ideologia não é um objeto do curso. Porém, eu coloquei esse assunto naquela primeira aula, porque é importante que a gente saiba que é o que pauta o nosso comportamento, porque se nós somos seres sociais e se nós estamos condicionados a uma estrutura produtiva, tal estrutura produtiva limita a nossa interpretação da realidade. E é nesse sentido que eu coloquei ali para a gente começar essa discussão, a questão da ideologia. Então é fundamental esse tipo de curso de formação, por quê? Porque a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante, tenta fazer o tempo todo com que essas questões que a gente trabalha no curso não sejam percebidas pelo conjunto da classe trabalhadora. Então a gente não se percebe como classe, a gente não percebe a luta de classes, não percebe os antagonismos do capitalismo e, dessa maneira, ficamos completamente imobilizados, não percebendo que, se não fizermos nada, nós não teremos um futuro para as próximas gerações. Então, nesse sentido que é importante compreender o poder da ideologia que limita o debate, que cria falsas noções. A ideologia não é apenas um conjunto de crenças, uma estrutura do pensamento ao qual nós nos filiamos. Isso é também. Porém, é essa mistificação da realidade que o processo de formação militante visa combater. Então, este era o primeiro ponto que eu queria aqui deixar claro. A formação do militante, a partir de uma ótica do materialismo histórico dialético, é também uma forma de combater essa ideologia dominante que nos paralisa e que nos conduz a essa situação de aumento da desigualdade, concentração, exploração permanente, destruição do meio ambiente, que é basicamente a situação que a sociedade do capital nos coloca.
Dito isso, o primeiro ponto, ou melhor, o segundo ponto, passando deste primeiro ponto, o curso depende de um entendimento do que é o materialismo histórico dialético. Então, nós passamos dessa primeira aula para a primeira parte do curso, onde eu discuto a questão do método. É importante a gente perceber por quê. O método é um método de exposição da investigação, e a investigação é sobre um objeto bastante determinado. Marx estudou a sociedade capitalista no final do século XIX, e seu método pode ser aplicado às ciências sociais, ao ser social e às estruturas onde ele se desenvolve, a sociedade. Há uma discussão muito ampla que eu não fiz no curso, mas que é importante que a gente saiba, pelo menos, a respeito da aplicabilidade deste método de exposição, que é também, como a gente vai ver já já, uma interpretação da realidade para além do ser social. Não é o objeto do curso Classe, Estado e Moeda, Fundamentos da Estrutura de Dominação. O importante é que a gente saiba que, a partir desta forma de interpretar a realidade, é que se constitui toda a linha de raciocínio que eu monto ao longo do curso. E, portanto, é fundamental que a gente compreenda como que acontece essa interpretação. Então, para a gente fazer esse entendimento, para tentar acrescentar alguma coisa para além do que a gente já vem discutindo no curso, a primeira questão é entender o materialismo desta forma de ler o mundo. O materialismo de Marx é um pouco diferente do materialismo que o antecedeu. Porque a ideia é a seguinte, é fugir do idealismo. O pesquisador que está observando determinado objeto, no nosso caso aqui, o ser social e as estruturas que permitem a sua existência, o pesquisador não pode colocar nada no objeto. Porque isso seria cairmos em, aqui com perdão da simplificação, em ideologia. Ou melhor, em idealismo, desculpe, em idealismo. A ideia materialista é que é a realidade material que nos informa. Mas a realidade material não se resume tão somente ao concreto. Porque nós temos que perceber a dimensão do poder que as ideias têm de se transformarem em materialidade, ou seja, a força material das ideias. Então, este materialismo ele é muito mais dinâmico do que aquele restrito apenas à concretude da realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos recorrer à realidade para a interpretação do mundo que a gente quer fazer. Depois, a importância da história. Por isso que não é apenas um materialismo que não se apega tão exclusivamente àquilo que é material, mas à dinâmica do material. Nós temos aí o ponto da historicidade, que é um outro ponto fundamental para a compreensão desta forma de compreender o mundo. Porque vejam, nada que existe pode existir deslocado do seu passado, das estruturas que condicionaram a sua existência. Este é um entendimento fundamental para a compreensão do materialismo histórico dialético. Então, a historicidade da materialidade dinâmica que representa, ou melhor, que forma a realidade. E, por fim, a dialética. O entendimento de que existem antagonismos no próprio objeto que provocam a sua transformação permanente, a sua dinâmica. Onde este objeto, que no nosso caso aqui é a sociedade, se transforma a partir dos antagonismos contidos em si mesmo. E aí nós percebemos que nessa transformação nós temos algumas características, geralmente mais ligadas à externalidade,
que se transformam mais bruscamente, entretanto, conseguimos perceber na dialética do movimento deste objeto algumas permanências. E aí, então, podemos identificar nessas permanências os elementos fundantes da estrutura do objeto. Então, aí nós temos já um resumo, assim, com perdão de todas as simplificações, do que seria essa interpretação materialista histórico-dialética da realidade. Então, nós temos uma ideia de que o real é material, mas não é só o material. É o material e os condicionantes do material. Portanto, o processo histórico que dá origem ao material, a dinâmica do material e a dialética que produz a transformação neste objeto a partir das suas próprias características. Tranquilo? Nesse sentido, a gente está falando de um método de exposição do movimento do real no sentido de realidade. E aí nós temos que fazer algumas compreensões. Por exemplo, Marx, ele precisou construir tal forma de exposição do seu objeto a partir das características identificadas no próprio objeto. O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, se a nossa investigação é uma investigação da sociedade, e se essa sociedade é determinada pela dinâmica da materialidade, nós temos que desenvolver um método capaz de captar o movimento dinâmico dessa realidade, para que possamos reproduzir no intelecto da melhor forma possível tal movimento. Então, por isso que nós não podemos brigar com a realidade enquanto materialistas que seguem esse tipo específico de materialismo que eu estou aqui tentando pontuar com vocês. Nós temos que ter uma preocupação da compreensão das estruturas que dão sustentação ao movimento do objeto. Então é neste sentido que temos que compreender o objeto enquanto totalidade multideterminada pelos seus diferentes níveis de abstração. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é isso. Se nós temos como ponto de partida e ponto de chegada a concretude da realidade material, nós não podemos colocar na realidade material nada. É dela que nós temos que extrair as informações para a compreensão do mundo real e do nosso objeto. Só que na externalidade do objeto, no caso, naquilo que é mais visível das relações de produção, das relações sociais, das relações políticas, já que a gente está tentando compreender o ser social em sociedade, na externalidade do nosso objeto, nós não temos as informações visíveis a respeito das estruturas fundantes do objeto. Nós temos apenas as aparências que são das partes constituintes do nosso objeto, aquelas que mais se transformam ao longo do seu movimento produzido pela dialética dos seus antagonismos internos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para um objeto e fazer uma filtragem para identificar quais as suas estruturas. E é aí que nós, então, percebemos o objeto em diferentes níveis de abstração em relação à realidade. E nós temos que compreender esses diferentes níveis de abstração da realidade como camadas deste objeto, onde a camada mais externa é a camada da aparência, a camada que está em contato com a externalidade visível direta do mundo real, dos fenômenos, da concretude da realidade.
Entretanto, nós temos que fazer o seguinte exercício. Se o nosso método leva em consideração a estruturação que dá origem ao objeto, ao nos depararmos com esta camada externa do objeto, temos que fazer a seguinte interrogação: o que produziu tais circunstâncias que são visíveis neste objeto? E temos que repetir este processo quantas vezes forem necessárias até identificarmos o processo mais simples que dá origem constitutivamente ao objeto. Porque este processo mais simples é, na verdade, o maior nível de abstração do objeto. E aí sim, podemos fazer um retorno à externalidade, à concretude do objeto, aquilo que nós podemos ter como o objeto no mundo sensível, se assim vocês preferirem. Porém, agora, nós já temos um conjunto de informações a respeito deste objeto capaz de fazer com que a gente tenha mais subsídios para identificar esse objeto na sua totalidade, separando o joio do trigo, separando o que é a aparência e o que é a essência do objeto. Estão entendendo? Então isso que eu chamei lá no curso, aquela história do concreto ao abstrato, do abstrato ao concreto. Então você não tem outro ponto de partida a não ser a concretude externa do objeto. No nosso caso, aquilo que está mais evidente nas relações sociais e nas relações de produção, nas relações políticas. Então nós partimos deste ponto, procuramos compreender quais as estruturas mais elementares que dão origem a isso que a gente está enxergando, e aí sim a gente retorna ao que a gente está enxergando com a capacidade de reconstruir este objeto no intelecto agora de maneira bastante mais saturada de determinações. Porque em cada um dos níveis de abstração, em cada uma dessas camadas que a gente vai descendo naquela nossa busca pelos objetos, ou melhor, pelas estruturas fundantes do objeto, a gente vai encontrando as determinações do objeto. Então, quando a gente consegue fazer esse retorno, a gente consegue ter a imagem do objeto, ou do movimento do objeto, melhor dizendo, no intelecto, de maneira muito mais clara. E vejam o que é importante nisso. O importante nisso é a compreensão de que o cientista social, ele não está colocando nada no objeto, ele não está estabelecendo conceitos para analisar o objeto. Ele está extraindo do objeto determinações. E estas determinações são reais. Por isso a nossa concepção materialista de mundo. E quanto mais determinações extraídas da realidade, mais a gente consegue ter clareza sobre a totalidade do objeto naquilo que é mais importante a seu respeito. Então toda a primeira parte do curso é para explicar essas questões que eu estou aqui tentando pontuar agora. Então voltem lá, vocês têm as lâminas, tem a indicação dos textos sempre no final de cada aula, vocês podem procurar na internet, boa parte desses textos vocês conseguem na internet. Então essa é a primeira questão. Compreender este método como o único método, ou se não o único, pelo menos o melhor método para a compreensão da totalidade das estruturas da sociedade, porque essa sociedade é formada pelo ser social, que é onde eu quero chegar agora, ainda dentro dessa segunda parte aqui. Então, o ser social é o responsável pelo conjunto das relações sociais que vão estabelecer as relações políticas e as relações de produção. Nas demais lives e no restante do curso, a gente vai entrar com foco nestas questões de como
A organização da estrutura produtiva produz determinadas relações sociais que condicionam o desdobramento da evolução das sociedades humanas, chegando ao ponto onde o Estado constitui a mais bem acabada estrutura de dominação que serve aos interesses da classe proprietária, desde o princípio fundante de uma classe proprietária, lá quando acontece a privatização da terra e da família, até o nível mais especializado de sociedade organizada a partir da propriedade privada dos meios de produção, que é a sociedade capitalista. E aí nós vamos entrar com o papel da moeda. Porque a moeda está entre essas estruturas de dominação. Então ela vai ter diferentes papéis ao longo da história que nós vamos analisar para o restante do curso. Agora, por que é importante começar o nosso curso com este entendimento do método do ser social? Para não cairmos numa visão anacrônica ou fetichizada de moeda, para entendermos a função desta enquanto ferramenta fundamental dos instrumentos de dominação de classe. Por quê? A moeda, que vai ser onde está ancorado o dinheiro, e é importante também a gente fazer essas relações, vamos deixar para depois, mas já preparando aqui, né, o dinheiro é uma relação social, moeda é meio de pagamento. Mas a moeda, né, ela vai ter diferentes funcionalidades ao longo da história, até chegar nesta moeda, dívida, deslocada de qualquer mercadoria no sentido tradicional do que a gente entende como mercadoria, que é o que a gente tem nos dias de hoje. Se a gente não compreender o método para fazer a interpretação desse instrumento de dominação, nós invariavelmente vamos tirar conclusões erradas a respeito da moeda, e aí vamos ter um problema, que é ou uma visão anacrônica da moeda, ou seja, tentarmos fazer uma interpretação da moeda à luz de uma moeda do passado, ou não compreendermos como que se dá a dinâmica do valor, que também é uma relação social, né, que no capitalismo é reproduzido pelo trabalho socialmente necessário, e como que essa dinâmica do valor se incorpora à moeda naquilo que nós vamos ter enquanto dinheiro, melhor representante do capital. Então nós vamos errar de qualquer maneira se nós não fizermos a verdadeira, ou verdadeira não, mas pelo menos a melhor interpretação da moeda ao longo da história a partir do método. Então por isso que a gente tem que começar o nosso entendimento, se a gente quer entender como que funcionam os mecanismos da estrutura de dominação, a gente tem que começar pelo método. Então não é à toa que eu estruturei o curso desta forma. O objetivo do curso, deixa eu molhar a palavra aqui, né? O objetivo do curso é preparar a militância para um entendimento que, na minha opinião, é o mais fundamental. Classe, Estado, moeda, dominação de classe, luta de classes, todas essas coisas estão ligadas. Não tem como a gente fracionar essas coisas para, olha, agora vamos entender a moeda, agora vamos entender a luta de classe, agora vamos entender o Estado, agora vamos entender a propriedade privada dos meios de produção. Não. Nós temos que ter a compreensão da sociedade. Se nós estamos olhando para a sociedade, para a realidade a partir do método materialista histórico dialético, nós temos que ter uma compreensão a partir da totalidade. Então, essa totalidade é que vai nos fazer compreender este objeto, no caso, as relações sociais, o ser social e suas relações, em todas as suas determinações. Porque são diferentes níveis de abstração da mesma realidade. Então nós não podemos esquartejar para ter, né, para fazer o estudo, para ter o melhor entendimento disso tudo. Então, primeiro, temos que ter essa clareza para fazer uma forte oposição a uma visão idealista da sociedade e das relações sociais. Temos que ter essa convicção para fazer uma forte oposição
aquela ideia da ideologia que eu coloquei lá no início da nossa live e no início do nosso curso. Porque vejam, qual é uma outra característica central da ideologia? É limitar o entendimento da realidade ao entendimento da realidade presente desconectada da sua historicidade. Vejam, o que o pensamento liberal nos condiciona? Nos condiciona a não enxergarmos alternativa ao capitalismo, porque nós somos condicionados a vermos o mundo a partir da lógica do presente, que é uma lógica capitalista. Então, isso faz com que a gente idealize a realidade. Tanto o passado, que a gente acaba olhando para ele com o olhar do presente, a gente coloca o óculos do presente e tende a imaginar as coisas no passado como se fosse no presente, quanto idealizar o futuro, imobilizando a capacidade de imaginar algo que é absolutamente inevitável, que a nossa sociedade no futuro terá uma nova forma de organização da produção. Porque nenhuma forma de organização da produção durou para sempre. Por quê? Porque a organização da produção é uma relação social. Se a relação social tem uma transformação ocasionada pela dialética dos antagonismos que estão contidos no seu próprio interior, o que a gente tem como entendimento básico? Que esta relação muda, porque ela é dinâmica, porque há no seu interior antagonismos. Portanto, esses antagonismos produzem um movimento que inevitavelmente transforma a forma como se desenrolam as relações sociais de produção e, portanto, as relações políticas. Então, para encerrar essa segunda parte do método e podemos passar para a terceira parte da nossa live aqui, dessas coisas que eu separei para falar hoje, temos então uma compreensão que se opõe àquela crítica determinista para o marxismo. Porque vejam, quando Marx identifica os processos de produção da materialidade necessária à vida como os processos fundantes do ser social, ele não está determinando isso, ele está apenas identificando que a relação econômica, ou seja, a relação de produção da realidade material, da concretude material necessária à vida, a atender às necessidades de consumo do ser social, essa dinâmica é a dinâmica mais simples. Portanto, é a categoria mais estrutural deste objeto. É o maior nível de abstração. Então, a partir desta identificação de que o ser social, a sociedade, precisa reproduzir os meios materiais da sua existência, a partir desta identificação, a partir desta descoberta, é que se desenrolam as determinações outras deste objeto. O que não significa dizer que há um reducionismo ao economicismo, porque as demais determinações deste objeto não são menos importantes. Porque o objeto é multideterminado. Ele não pode ser, enquanto tal, se não for constituído de sua totalidade de determinações. Dizer que a determinação fundante é a estruturante das determinações do objeto não significa dizer que o objeto pode existir enquanto tal fora do conjunto da totalidade das suas determinações. Então, não há uma redução ao economicismo. O que há é uma construção do objeto a partir de sua totalidade. Beleza? O café esfriou, eu vou tomar uma aguinha agora. Entrando então na última parte aqui, que eu separei, que eu acho que é fundamental para essa nossa primeira live, temos que falar um pouquinho melhor do que vem a ser o ser social, que eu já me referi aqui há algum tempo.
Hoje, pelo menos, e no curso durante todo o primeiro módulo. Também é fundamental esta compreensão. Ser social. O que vem a ser o ser social? Estamos falando de nós mesmos. Nós somos seres sociais. E o primeiro entendimento é o entendimento de que o ser social é um ser que está para muito além daquilo que se constitui enquanto ser biológico da espécie do Homo sapiens. É evidente que nós somos seres biologicamente constituídos. Mas quando a gente está falando de ser social, nós estamos falando de algo que vai para além da nossa composição biológica. E também não estamos falando apenas de um organismo que depende de semelhantes para sobreviver. Também não é tão somente isso. Não é apenas a questão de sermos seres que vivem em sociedade. É uma questão que determina a nossa essência na nossa produção material em sociedade. Porque vejam, nós produzimos as condições da nossa própria existência a partir do nosso trabalho. E não só isso, nós vamos aprimorando essas formas de trabalho de geração em geração a partir das próprias formas de organização do trabalho. Com isso, podemos dizer que o ser social é um ser fundado no trabalho. O gênero humano é um gênero fundado na categoria trabalho. Porque vejam, mesmo na biologia, quando a gente vai estudar a evolução dos seres vivos, nós temos um determinado momento que a biologia passa a identificar a nossa espécie como Homo sapiens. E em outro determinado momento, a biologia passa a identificar a nossa espécie como Homo sapiens sapiens. Qual a diferença biológica do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens? Rigorosamente insignificante. Entretanto, há uma diferença significativa nas formas de organização dos agrupamentos sociais naquilo que diz respeito ao trabalho. O Homo sapiens sapiens é aquele que passa não apenas a desenvolver no trabalho as formas para a reprodução da sua existência. Passa a desenvolver uma inventividade e uma ampliação nas relações de trabalho que modificam a estrutura da sua vida em função do próprio trabalho modificado e transformado ao longo do tempo no conjunto das relações sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano, ele passa a desenvolver, a partir do trabalho, formas de vida que acabam condicionando a sua vida a uma forma que antes ela não era condicionada. Como assim? Por exemplo, o ser humano pode, a partir da organização do trabalho em sociedade, ocupar regiões no Polo Norte. Ele pode viver no Polo Norte. Para viver no Polo Norte, ele precisa desenvolver, através das relações de trabalho, formas de se proteger do frio. Então ele vai caçar, vai desenvolver roupas com peles de urso, vai construir habitações. Tudo isso é produto do trabalho. E uma vez que ele ocupou tal região, utilizando o seu trabalho como condicionante desta ocupação, ele não pode mais ocupar tal região sem o produto deste trabalho. Diferente de um urso que, para ocupar uma região polar, alterou a sua própria biologia, desenvolvendo uma grossa camada de pelos, uma grossa camada de gordura. Ou seja, não é o trabalho
Nesse sentido que nós estamos aqui definindo o trabalho, que vai proporcionar ao urso viver em uma região polar, da mesma maneira que é o trabalho que vai proporcionar às sociedades humanas viverem em uma região polar. Então, este ser social que a gente está aqui determinando no nosso curso é um ser social fundado no trabalho. Porque a partir do momento que o trabalho passa a organizar as sociedades e passa a existir uma dinâmica que transforma as relações de produção e, portanto, as formas de organização do trabalho, e a partir do momento que essa dinâmica faz com que as sociedades não possam retroceder à forma de organização anterior a essa evolução do trabalho, este trabalho passa a afundar o ser enquanto gênero. Correto? Bom, e este trabalho que vai permitir a fundação deste ser social, e que é o nosso objeto, ele é organizado a partir daquilo que nós vamos chamar de modo de produção. O que é o modo de produção? O modo de produção é uma maneira que uma sociedade se organiza para produzir sustento e riqueza. Ou seja, é uma maneira de organização do trabalho em sociedade. Então, compreender o capitalismo é compreender como que se desenvolveu a história do modo de produção das sociedades humanas. Até porque o capitalismo, como a gente disse lá no início da nossa live, ele não cai de paraquedas. Para que a gente compreenda a sua estrutura, temos de compreender os processos históricos que o formaram. Então, se o capitalismo é a mais especializada das formas de organização da sociedade, daquelas baseadas na propriedade privada dos meios de produção, nós temos que compreender como que se formam as sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. O elemento de historicidade do nosso método. Então, precisamos compreender a evolução das transformações no modo de produção. E aí, qual é o ponto que eu trabalho no primeiro módulo que é fundamental para o restante do curso? Porque a gente tem que ter o seguinte entendimento. Por que eu chamei o curso de classe, estado e moeda? Por que existe esta ordem no nome do curso? Porque primeiro classe, depois estado. Porque é assim que as coisas se desenrolam. Não vamos procurar entender isso de maneira etapista, uma coisa, depois outra, mas vamos procurar entender isso, como eu digo lá no curso, de maneira processual. Onde o processo tem esta dinâmica de desenvolvimento. Porque o que acontece? As sociedades derivadas da organização social a partir da privatização dos meios de produção não são as únicas sociedades que já existiram e não são as únicas sociedades possíveis. Agora é fundamental a gente entender o quê? Que em determinado momento desse ser social fundado no trabalho, da história desse ser social fundado no trabalho, em determinado momento vai haver um choque, que o Engels lá vai chamar de revolução neolítica, que vai produzir um determinado arranjo social dependente da privatização da terra e, portanto, dependente da formatação da privatização dos meios de produção. Este choque vai produzir uma nova forma de organização da sociedade que vai evoluir para o capitalismo. Portanto, para compreendermos o capitalismo, é necessário que a gente compreenda tal estrutura. Por quê? Vamos lembrar lá do início da nossa live de hoje. Porque tal estrutura é a estrutura mais simples. Por isso a importância do nosso método.
Qual é a estrutura mais simples que dá origem aos desdobramentos que vão chegar até o modo de produção capitalista? É a propriedade privada dos meios de produção. E o que é privatizado? O que vai ser o choque que vai gerar tal privatização? A terra. Então eu encerro o primeiro módulo, não exatamente encerro, porque eu vou começar a fazer a discussão do Estado ainda no final do primeiro módulo, mas eu vou deixar para outra live, não para a live de hoje, porque eu acho que esse tema ele tem que ficar junto com a explicação que vai vir na próxima live. Mas há uma privatização da terra, que vai ser a primeira privatização que vai dar, vamos dizer assim, início a essa estrutura mais simples, que é a estrutura de propriedade privada dos meios de produção. E isso vai se dar com o advento da agricultura. Do choque do grupo de caçadores-coletores, ou melhor, do choque dos grupos caçadores de grandes animais com aqueles coletores que vão provavelmente ser aqueles que vão desenvolver a agricultura. Então é deste choque que nós vamos ter, independente de ter acontecido nessa ordem ou de ter acontecido dentro da historicidade dessa forma, mas o que a gente tem que compreender é que a estrutura que vai mudar vai ser a estrutura que muda a partir do advento da agricultura. Porque com o advento da agricultura, alguns povos vão passar a ter a terra privatizada. E é a partir da privatização da terra que nós vamos ter como elemento mais básico para a formação das sociedades onde há uma privatização da produção. A privatização da terra vai ser a que vai dar origem à privatização da família. Então, quando se tem a privatização da terra, proporcionada pelo advento da agricultura, e a privatização da família, se tem a formação da estrutura básica dos meios de produção privatizados. E aí, para encerrar a nossa live de hoje com essa parte aqui, se tem a formação de uma estrutura que até hoje é determinante para o conjunto das nossas relações sociais. Porque quando a gente fala em classe social, em classe dominante, em classe explorada, quando a gente fala em patriarcado, portanto em machismo estrutural, a gente está falando de estruturas que têm a sua raiz neste processo que eu estou aqui tentando descrever. Então, quando, a partir da observação, alguns agrupamentos humanos descobrem a agricultura, eles vão ter uma condição de enfrentamento da escassez radicalmente diferente do que se tinha antes. E esta condição, ao ser confrontada com os povos que não tinham determinado conhecimento, vai fazer com que haja uma disputa a partir deste conhecimento, a partir dessa nova forma de organização. E dessa disputa, aqui com perdão de todas as simplificações, nasce um núcleo base das sociedades organizadas a partir da privatização da produção, que é a privatização da terra e da família. Na privatização da terra e da família, a partir da evolução histórica do que se tinha da família comunal, portanto a família organizada a partir da produção não privatizada, se tem na figura masculina a figura responsável por tal privatização. Mesmo que já se saiba que isso não é algo que aconteceu em todos os lugares, que a gente tem as exceções, ainda enquanto regra a gente pode utilizar essa explicação, porque ela vai acontecer de uma forma ou de outra em todas as sociedades que passam a se organizar dessa forma. Então, se tem a privatização da família a partir da privatização da mulher. A mulher passa a ser
parte dos meios de produção deste embrião de meio de produção, se a gente comparar com o que a gente tem enquanto meio de produção hoje. Então a mulher ela passa a ser propriedade do marido, responsável pelos filhos, e é aí então que tem a organização das sociedades patriarcais. Da concentração do poder político, da concentração do poder econômico, da concentração dos interesses desses grupos familiares, portanto, grupos organizados a partir de figuras masculinas, tem-se a organização do Estado enquanto instrumento destes proprietários. E aí já está clara a estrutura de classes da sociedade. Se tem uma estrutura de proprietários, portanto, organizadores das relações de produção, e se tem um grupo de não proprietários, realizadores da produção a partir da organização imposta pela classe dos proprietários. E disso decorre uma outra questão que é fundamental. A classe dos proprietários passa a ter a necessidade de ter um entendimento de uma gama muito maior de relações políticas, relações de produção, de entendimento de mundo, para que eles possam organizar as relações de produção no interior de suas propriedades privadas, a fim de que essas relações de produção efetivamente produzam a materialidade necessária à reprodução da vida. Enquanto aquela classe dos não proprietários não tem acesso a esse conjunto de informações da sociedade, porque eles têm a sua atividade diária reduzida à sua atividade laboral, determinada pela classe proprietária, o que faz com que haja um processo de alienação produzido por esse trabalho, que dificulta, ao longo do tempo, a organização da classe não proprietária, no sentido de não ser mais explorada pela classe proprietária. Estão entendendo? Uma estrutura mais básica desde o início da formatação das sociedades assentadas a partir da privatização da produção, que está presente até hoje. Então, por isso que eu comecei a nossa live explicando a questão do método, das camadas, do concreto ao abstrato. Este é o ponto mais abstrato. Então, quando a gente coloca isso em proporção histórica, também é possível que a gente faça a identificação dessas estruturas, que são as estruturas mais fundantes do modo de produção capitalista. Então vejam, o Estado é o produto da concentração de poder da classe dominante. Por isso ele é o instrumento da classe dominante. Isso não significa que este Estado, enquanto ente representante dos interesses da classe dominante, seja um representante que execute de forma direta tais interesses, até porque tais interesses são produto também de uma disputa entre os diferentes interesses individuais dos indivíduos que compõem a classe dominante. Então, há um constante embate entre essas estruturas formadas por relações sociais e que, se vocês entenderam aquilo que eu coloquei na live de hoje, constituem o ser social enquanto gênero, e deste embate se extrai o movimento histórico da humanidade. Por isso que a gente diz que a luta de classes é o motor da história. Porque estas sociedades organizadas dessa forma se transformaram nas sociedades dominantes. E o próprio método materialista histórico dialético explica o porquê destas sociedades que são assentadas na exploração terem se tornado as sociedades dominantes.
Elas se tornaram as sociedades dominantes por quê? Porque lá atrás, naquele embate que eu disse para vocês, que se dá a partir do advento da agricultura, esta nova forma de organização da produção, produto da privatização da terra e da família, é uma forma mais produtiva. E toda forma mais produtiva é necessariamente dominante. Isso explica o fato do capitalismo ter sido dominante em relação ao seu anterior, o feudalismo, entendendo que o mercantilismo já é uma forma de pré-capitalismo, já é o capitalismo comercial, que é uma outra questão que nós também podemos discutir aqui para além. O que eu tinha preparado para a live de hoje era isso. Ficam então para as demais lives outras questões que eu acho que são determinantes aqui para o curso. Tá? Era isso. Era isso, então. Então deixa um abraço pro camarada e bom trabalho para vocês. E até a nossa próxima live aí, pra gente poder falar de outras questões, que tem muita coisa pra gente falar bacana do curso aí também.